Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui. Essa é uma nova série que eu quero trazer aqui para vocês, que é a roleta do trauma de infância. É claro que trauma de infância não é engraçado, mas eu quero trazer isso de uma forma muito descontraída, porque eu sinto que eu só consegui evoluir de um ponto de vista inteligência emocional, uma vez que eu entendi quais eram os meus atos, as minhas ações automáticas que eram herança justamente de traumas da minha infância. Às vezes traumas um pouco maiores, às vezes pequenos trauminhas, que para a pessoa que estava ali nem era nada demais, né? O adulto que estava ali não era nada demais, mas que para mim, no final das contas, acabou tendo um impacto na maneira como eu cresci e eu absorvi as informações e eu desenvolvi a minha personalidade, etc. E aí trouxe isso de uma forma automática nas minhas ações da vida adulta, que sem entender muito, né? Porque quando a gente não faz terapia, às vezes a gente tem dificuldade de entender por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu tenho esse defeito, por que eu ajo dessa maneira aqui de forma automática, enfim. E na real, eu acho que uma das coisas mais impressionantes do cérebro humano é que a gente sempre age da forma que a gente age por causa de alguma coisa, assim, sempre tem um motivo. De tudo, de tudo. E é muito incrível quando você faz terapia ou quando você lê algum livro que fala sobre a psicologia humana, etc., você consegue entender que você faz o que você faz por causa de tudo, a forma como você cresceu. Porque ali, quando a gente está crescendo na nossa primeira infância, é o momento em que a gente é mais esponja, né? A gente absorve tudo e todos ao nosso redor. Tipo, a gente absorve as informações, as manias dos nossos pais, até coisa que não é trauma, né? Mas as manias dos nossos pais a gente absorve. Então, se a gente tá num ambiente saudável, que come saudável, etc., a gente vai ter tendência, sim, a ter hábitos saudáveis na nossa vida adulta, e etc. E é o que a gente vê, né, do exemplo também, não só aquilo que nos dizem. Então, não adianta muito dizer para uma criança, tem que comer saudável. E aí a criança vê você tomando refrigerante em todas as refeições, tipo assim. Então, o que a gente observa é aquilo que a gente internaliza na gente. Inclusive, muito interessante, eu fiz um curso, quando eu era babá aqui na França, eu fiz um curso na Universidade de Genebra, que era justamente sobre o desenvolvimento psicológico da criança na primeira infância. E tudo isso foi repetido muitas vezes, né? Que a criança, ela aprende vendo o exemplo, etc. Então, o que eu queria trazer com essa série de roleta do trauma de infância é justamente essa parte de olhar para isso, observar o porquê que nesse pequeno exemplo fez eu me tornar essa pessoa que faz essa pequena mania e, enfim, trazer exemplos reais de coisas que eu fui me dando conta de mim mesma, né? Na busca de melhorar a minha inteligência emocional, na busca de melhorar a educação positiva para as crianças que eu fui babá. E todas essa junção de coisas que eu aprendi, livros que eu li, etc., que me fizeram ir entendendo por que eu sou assim, né? Sabe? Porque que quando eu comecei a cuidar de crianças muito pequenas, o meu primeiro reflexo era agir de maneira assim, assim, assado, e foi até por isso que eu comecei a fazer tanto curso e ler tanto livro e falar na terapia, porque eu não queria reproduzir esse trauma em uma criança pela qual eu era responsável, traumas que me reproduziram na minha infância, não só meus pais, né, mas os adultos de um modo geral, que nos anos 90 não tinham muito noção do que era educação positiva. Então, enfim. E uma das coisas, então, que vai ser esse primeiro episódio que eu quero trazer aqui e antes de trazer aqui, queria lembrar que aqui na descrição você vai encontrar o link pro curso Montessori que eu tenho, que é um curso que as pessoas que fazem simplesmente adoram. Todos os retornos, os feedbacks são super positivos. Inclusive, vocês podem ler vocês mesmos lá na plataforma da Udemy todos os retornos que as pessoas escrevem de gostar muito, de fato, de aprender a como lidar com as crianças para que, de fato, elas não... a gente não reproduza, né, nelas aqueles traumas que a gente carrega da nossa infância. Enfim, o link tá aqui na descrição.
E primeira coisa que eu queria trazer aqui é uma coisa que eu fui entendendo mais recentemente, assim, olha, eu já tenho 30 anos, que na real eu tenho uma mania, assim, uma mania não, eu tenho um reflexo mesmo de não usar um dos meus sobrenomes, então o meu sobrenome do meio, que ninguém sabe, tipo assim, até um momento da minha vida, meu namorado, ele não sabia, sabe, tipo assim, de tanto que eu, sei lá, escondia esse sobrenome. Não é nada relacionado a bullying, não é porque ele tem uma conotação, nada do tipo, é um sobrenome hiper normal. Só que eu tinha só esse reflexo de não usar, de não falar para as pessoas. Eu sempre assinava só, principalmente aqui na França, que todo mundo só usa um sobrenome, então eu só assinava o meu sobrenome final. Na minha caixa de correio só tem o meu sobrenome final, meu último sobrenome. Na minha porta aqui só tá escrito o meu primeiro nome e o meu último sobrenome. Nos correios, tudo que eu recebo é só meu nome e sobrenome. Na minha assinatura do meu e-mail do trabalho é só nome e sobrenome. Então, eu sempre adotei somente um sobrenome, que é o sobrenome que eu uso. E o meu sobrenome do meio, eu não tenho muito hábito de usar, nunca usei muito, nunca falei muito pras pessoas, etc. E pra mim, tudo bem, é só uma coisa, né? Tipo, não tenho nada específico contra esse sobrenome real, assim, não me lembro de ter alguma coisa específica contra ele ou algum trauma contra ele, etc. É só mesmo uma coisa que eu uso, assim, um reflexo, né? E, enfim, uma vez contando uma coisa pra minha terapeuta, acabei entrando nesse assunto e conversamos sobre esse fato. Ela foi se aprofundando um pouquinho. Mas por que você fez isso? E aí, mas por quê? E aí tal coisa, mas por que essa pessoa não sabia? E mas por que nananã? E aí eu fui falando tudo que tava passando ali pela minha cabeça e cheguei até a lembrar de uma história. Por isso, a importância de fazer terapia. Cheguei a lembrar de uma história da minha infância. Eu estava na terceira ou na quarta série, não sei direito. Eu sei que era entre a terceira e a quarta série, porque eu estudava numa escola muito específica nessa época da minha vida. E eu lembro que tinha uma professora. Eu consigo lembrar do rosto, do nome dela, assim, tipo, foi muito marcante. E nem foi nada demais, assim, né? Mas muito marcante, porque tinha um aluno na sala, uma aluna, que estava sofrendo um bullying. Não era eu não estava fazendo bullying com essa menina. Só que tinha uma menina que estava sofrendo bullying por causa do sobrenome dela. E o sobrenome dela lembrava a palavra esquisito. Então, muitas crianças achavam isso engraçado e acabavam fazendo piada, né, com o sobrenome esquisito, como se ela fosse esquisita, e, enfim, criança da terceira série. E óbvio que essa criança, ela, tipo, não gostava, ela, enfim, sofria esse bullying ali, que era as pessoas, tipo, fazendo piadinha e etc. E a professora, pra tentar, tipo, salvar essa criança, né? Tipo assim, pra tentar defender essa criança, pra tentar fazer essa criança se sentir melhor, começou a falar dos sobrenomes de todas as outras crianças. Inclusive, o meu. Então, assim, começou a falar assim, porque todo mundo, em algum lugar, o sobrenome é engraçado, então não é pra rir, nananã. Em algum lugar tinha um acolhimento ali naquela criança que tava sofrendo bullying. Só que em algum outro lugar era tentando salvar a criança colocando as outras ali no fogo, sabe? Tipo assim. E aí ela falou o meu nome especificamente. Porque tá vendo, Bruna, nananã, ela tava do meu lado, então acho que foi a primeira criança que ela viu. E aí falou desse meu sobrenome na frente de todo mundo. E aí eu lembro que, tipo, ela nem falou nada demais, mas assim, falou, tipo, é um nome comum, nananã. Só que a forma como ela falou, como se fosse uma coisa muito debochada, era uma coisa que eu não tinha vivido até então. Eu não tinha vivido um adulto debochando de alguma coisa a meu respeito, sabe? Então você tá ali na terceira série, você tem, sei lá, 7, 8 anos, não sei. E, tipo, aquilo, assim, eu fiquei muito constrangida. Nessa época eu era muito tímida, então eu não falava muito com as pessoas, não tinha muitos amigos nem nada. E o fato de ver todo mundo olhando pra mim e, tipo, achando engraçado aquele adulto debochando de mim, isso me
me causou uma coisa, tipo assim, aquele adulto que tá ali, tipo, pra cuidar de mim, aquele é um adulto naquele momento que tá ali pra cuidar de mim, sabe? Ele tá ali pra cuidar de mim e aí ele está debochando de mim na frente de outras pessoas. E mesmo que, tipo, pra aquele adulto ali não tenha sido nada demais, aquilo pra mim foi, tipo, sabe? Eu lembro da sensação de horrível, sabe? De, tipo, super envergonhada, super decepcionada, enfim. E de ter ido pra casa, porque quando a gente é criança, a gente não tem, né, muito essa noção de como lidar com esses sentimentos que a gente tem. E aí fui pra casa e fiquei, tipo, pensando naquilo, assim, não queria voltar pra escola no dia seguinte, não, passei a não gostar mais daquela professora. Enfim. Assim, no final não foi grande coisa, mas pelo fato de você ser criança, mesmo coisas que não são grande coisa, tem um impacto muito grande, porque é uma decepção que você não sabe como lidar, porque você tem 8 anos, aquele adulto que você confia e que aí você não pode mais confiar porque te fez alguma coisa. E, enfim, todo aquele cenário que faz com que isso se reproduza num trauma que depois disso, tipo, na escola que eu fui, na outra escola, eu sabe, tipo, não queria mais falar meu sobrenome, era só meu último nome, nananã, e virou isso, sabe? Tipo assim, eu fui carregando isso comigo, como se fosse a minha primeira pedrinha da decepção que eu coloquei na minha mochila, e fui carregando essa pedrinha comigo, sabe? Carregando até a minha vida adulta, e aí fui, tipo, virou uma coisa automática de não usar meu sobrenome, de não falar meu sobrenome, etc. E até então, tipo, eu não tinha entendido da onde isso tinha saído, sabe? Tipo assim, enfim. E aí eu comecei até a criar teorias na minha cabeça, porque eu tenho 2 irmãos, eu tenho 3 irmãos, né, de mãe e pai, eu só tenho 2 de mãe e pai, mas nenhum deles tem esse meu nome do meio. Eu sou a única que tem esse nome do meio. Os outros 2 só pegaram o sobrenome do meu pai. Não sei por que os meus pais tomaram essa decisão. Só que aí isso fez eu adicionar uma camada na minha teoria de, realmente, então, se aquele adulto que eu confio tá debochando desse nome, e aí os meus 2 irmãos, que são pai e mãe, não tem esse sobrenome da minha mãe, só o do meu pai. E aí eu comecei a criar uma teoria na minha cabeça de por que eu tenho, tipo assim, será que os meus pais se arrependeram? E, tipo, nunca falei com ninguém sobre isso, foram coisas inconscientes que eu lembro de, tipo, adicionar essas peças e, tipo, como se fosse um quebra-cabeça, assim, e trazendo as minhas peças da teoria e disso e daquilo. E aí, no final das contas... No final das contas, eu criei esse peso nesse sobrenome que eu nunca usei e que automaticamente eu fui já falando, tipo, escondendo, etc. Então, tudo isso pra falar pra vocês que aprofundei esse pequeno trauma de infância pra entender por que eu faço o que eu faço hoje, que às vezes é uma coisa que eu nunca nem tinha refletido, nunca tinha pensado, nunca tinha tentado entender. E consegui entender da onde vinha, consegui, enfim, parar de ter esse reflexo automático, sabe? E começar de fato a usar esse sobrenome, etc. Falar para as pessoas que esse é o meu sobrenome também, enfim, e usá-lo. Mas tudo isso para falar que às vezes a gente não tem essa noção quando a gente lida com uma criança de que uma coisa que a gente vai fazer vai impactar tanto, né? Sabe? Tipo, às vezes, mas é engraçado, mas a criança vai aprender a lidar, mas a criança tem que nananã. E a gente não tem essa noção do impacto que isso vai causar na vida daquela criança quando ela crescer, sabe? Tipo assim, que ela vai levar aquilo pra vida e, enfim, vai criar um trauma em cima daquilo, porque a gente acha que às vezes é engraçado fazer esse tipo de coisa com a criança, sabe? Ou contar uma história que não é verdade, enfim. Então, a primeira infância, né, ali do 0 enfim, a primeira infância até os 6, 7 anos, o período mais complicado de lidar com uma criança, porque qualquer coisa que você faça, literalmente, pode virar um trauma, porque você precisa, tipo, a criança tá ali também aprendendo a lidar, né, com a vida. Então, se você não souber, até, às vezes você não é uma pessoa ruim, tá? Você
só elogia, só faz isso, só faz aquilo, mas aí acaba sendo negativo pra criança. Porque de tanto que você só elogia, a criança não sabe ouvir uma crítica, não sabe como lidar, não sabe ouvir um não, etc. Então tudo é uma dificuldade, né? Mesmo que você querer ser a melhor pessoa do mundo para aquela criança, tudo vira uma dificuldade, porque o ideal é você, por isso que eu sempre falo, para criar uma criança o ideal seria a gente estudar. Seria necessário estudar para criar uma criança, porque você precisa saber o que você deve falar, o que você deve fazer, como gerenciar, como ensinar a criança a gerenciar as frustrações, a gerenciar os medos, a gerenciar esses pequenos traumas que ela vai carregando ao longo da vida, justamente para que ela não carregue isso para longe, para que ela possa ter abertura de falar sobre isso e resolver esse assunto e, enfim, que aquilo morra naquele dia, sabe? E que ela não precise carregar isso para sempre na vida dela. Então, é isso. Aprendi muito, tô aprendendo ainda, porque a gente nunca para de aprender sobre a gente mesmo e sobre como lidar com o outro, e principalmente se o outro é uma criança, porque eu não queria que nenhum dos meus traumas, que eles fossem grandes ou pequenos, que nenhum deles fossem transmitidos para a próxima geração, né, para os meus filhos, etc. Então é isso. Se você lida com uma criança aí, eu te convido a clicar no link e ver o curso. E se você não lida, mas está tentando lidar com seus próprios traumas, tenta entender por que vem, da onde que vem. Conversa com seu psicólogo, busca aprofundar, porque às vezes dá uma paz de espírito o fato da gente entender da onde isso vem e parar de agir no automático, sabe? Agir porque tá certo, tem que agir assim mesmo, e porque eu tenho essa vergonha por causa disso. Você aprende que é uma besteira eu ter vergonha desse meu sobrenome por causa disso. E aí você vai se acostumando com o fato de não ter vergonha, sabe? Você vai pegando aquela pedrinha que você botou na sua mochila, vai tirando ela e vai devolvendo ela ali pra onde ela nem deveria ter saído. Pra pilha de pedras do chão. Enfim, é isso. A vida é muito complexa, né?